Nesta edição, estamos contemplando a obra da codificação do céu e do inferno, ou seja, análise a respeito da justiça divina segundo a doutrina espírita. E para a palestra da noite de hoje, temos mais uma vez o nosso irmão Álvaro Crispino, que já esteve conosco ontem à noite, iniciando as suas atividades aqui. Hoje à tarde, no seminário no Centro Espírita Bezerra de Menezes. E agora, à noite, vai continuar a sua atividade com o tema Buscamos o que tememos. Nosso irmão Álvaro Crispino, ele é natural de Niterói, do Rio de Janeiro, dedicado trabalhador do Movimento Espírita do Rio, é integrante do Conselho Espírita do Rio de Janeiro, trabalhador da Sociedade Espírita Jorge. Profissionalmente, ele é doutor em educação, escritor das obras espíritas. São elas: Aos Espíritas, Sou Eu, Família, Juventude e Educação, Palavra aos Espíritas. Irmãos do Ideal Espírita, Jesus, a eterna fonte das nossas esperanças, possa envolver-nos agora e sempre, multiplicando-nos as oportunidades de aprender e servir, na proporção dos nossos esforços e dos nossos merecimentos. A doutrina espírita, apresentada pelos espíritos superiores a Allan Kardec em 1857, pode ser sintetizada com base em 5 grandes princípios: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, ou a mediunidade, a pluralidade das existências, ou, como nós conhecemos, a reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados, a existência de vida em outros planetas. Certamente, nenhuma destas ideias é criação absoluta e plena da doutrina espírita, porque nós encontramos estas ideias desde as culturas mais antigas e nas religiões antigas, tal qual o homem. Na verdade, o que os imortais apresentaram a Allan Kardec é a reedição desse conjunto de ideias que acompanha o homem desde antes, oferecendo, junto a este conjunto de ideias, um intercâmbio, uma potencialização entre estes princípios, na tentativa de recuperar historicamente aquilo que o homem na sua história houve por bem separar, apresentando aos espíritas daquela época e aos dias de hoje a ideia de que cada um destes princípios precisa ser estudado, sendo potencializado pelos outros tantos, porque o homem é uno e o universo criado por Deus tem todo um sistema de equilíbrio e de comunicação. Então, sabedor de que precisamos interpretar os acontecimentos da vida a partir destes 5 princípios, porque estamos no evento espírita, buscamos na nossa memória um tema que pudesse atender a este tema geral, que é o livro Céu e Inferno, que fala sobre as condições dos espíritos após a morte. Nessa obra, Kardec tem o cuidado de discutir com os espíritas daquela época, legando para a atualidade, uma obra que esclarece como ficam os espíritos após o seu desencarne, correlacionando esse estado posterior
esse estado pós-mortem com as suas condições, com as suas ações, com as suas realizações enquanto estavam no período encarnado. Então, pensávamos de como poderíamos fazer a conjugação desses princípios, nessa lógica que não é possível interpretar os acontecimentos utilizando-nos exclusivamente de um deles e esquecendo os outros 4, atendendo a esta chamada do tema geral do encontro. E lembramos de um caso que ouvimos do próprio Divaldo Pereira Franco e que tivemos a oportunidade de ler nos livros dedicados à sua biografia, especialmente no livro de Sueli Caldas Schubert, de Minas Gerais, e de Ana Sprangler, da cidade do Rio de Janeiro, que pode certamente servir como motivador para as questões que ora desejamos discutir com os companheiros. O caso se passa no ano de 1985, quando o médium baiano Divaldo Pereira Franco, dedicado à sua tarefa de exposição espírita ao longo do mundo, chega pela primeira vez à cidade da Guatemala. Diz ele que enquanto o avião fazia os exercícios de aproximação, ele imaginava que experiências poderia viver naquela cidade. A Guatemala estava envolta em um contexto de guerra. Em Honduras, em outros tantos países no seu entorno naquela época, vigia a guerra e a destruição. Ele deveria falar sobre espiritismo em 2 oportunidades, na própria capital da Guatemala e numa outra cidade distante 340 quilômetros chamada Coatepec. Aproximou-se o avião, ele foi recebido pelos companheiros que logo lhe disseram: Senhor Divaldo, fizemos um programa de grande divulgação sobre a sua palestra e esperamos milhares de guatemaltecos para ouvi-lo. E ele então se anima e tem a primeira experiência de exposição espíritas em terras guatemaltecas, que segundo ele e seus biógrafos alcançou um relativo êxito. No dia seguinte, toma ele direção à cidade de Coatepec, no interior da Guatemala, distante um pouco mais de 300 quilômetros. E ao se dirigirem a Coatepec, começam a perceber que nuvens escuras se aproximam, e quando chegam às 15 horas, são surpreendidos por uma tempestade sem igual, que há muito tempo não era percebido naquelas terras. Ele é levado para um hotel bastante simples, tal como era simples toda aquela cidade. Diz ele que era um hotel de tábuas, um hotel com telhas de zinco, e ele então se dispõe a descansar para a atividade que deveria acontecer às 20 horas, no que eles chamaram de um palácio de metal. E Divaldo então diz que quando ouviu os companheiros guatemaltecos dizendo que ele falaria do palácio de metal, ele ficou imaginando alguma coisa parecida com Taj Mahal indiano, e passou pela sua cabeça todos os grandes modelos dos palácios em que ele pudesse encaixar algo parecido com um palácio de metal. Às 15h30, quase 16 horas, começa a tempestade. Uma tempestade sem igual. As telhas faziam um barulho ensurdecedor e a água junto ao vento vazava pelas tábuas que não estavam bem casadas entre si. E ele começa então a preocupar-se. Chegam às 17 horas e a chuva não parava. Olhava da janela para as ruas e as ruas do entorno do hotel já estavam alagadas. E ele preocupado: como será que eu falarei com uma tempestade como essa? Chegaram às 19 horas e ele, já preocupado, desce para o térreo do hotel, aguardando os companheiros, quando aqueles responsáveis pela sua caravana se aproximam e ele diz: vamos porque eu estou preocupado, há muita chuva, temos dificuldade de chegar. E ele diz: não, companheiro de bar.
Está tudo combinado e nós deveremos chegar às 15 minutos para as 20 horas, porque deveremos entrar num grande cortejo, aonde o Senhor atravessará o palácio de metal. Ele diz assim: mas eu prefiro chegar mais cedo, chegar tranquilo e entrar pelas portas laterais. E diz ele que isso o constrange e que ele prefere a simplicidade dos espaços, ao invés dessa algazarra dos aplausos que passam com a morte. Então, às 19h30, eles resolvem partir do hotel pequeno na direção do palácio de metal. O carro vai devagar, porque não era possível locomover-se rapidamente, tal qual a quantidade de águas nas ruas. Quando começavam a se aproximar do lugar, ele começa a ver índios da Guatemala arrastando crianças entre seus chales, agasalhados ao corpo. Índios de maior corpulência carregando nas costas os seus idosos. Índios carregando carroças com velhos e paralíticos. E ele dizia assim: o que é isso? O que foi que vocês disseram a essas pessoas que iriam encontrar? Ora, seu Divaldo, nós dissemos a eles que o senhor viria pregar e que o senhor era o representante do Espiritismo. Ele diz: mas como assim? Olhe à nossa volta as pessoas que chegam para a pregação do Espiritismo. Até chegar um momento onde o carro não podia mais seguir, tal qual a quantidade de carroças e de animalhas estacionadas que serviram de veículo para aquelas pessoas que caminharam 10, 15, 20 horas para chegar ao Palácio de Cristal em Coatepec. E como o carro não conseguia mais aproximar-se do lugar aonde ele pregaria, o seu anfitrião lhe pergunta: o senhor tem medo de água? Ele disse: não, porque nós vamos precisar ir daqui até lá a pé e na chuva. E ele disse: então vamos. E nos conta, tanto ele quanto seus biógrafos, que ele saía do carro e a água lhe batia quase aos joelhos. Quando conseguiram chegar ao Palácio de Cristal, ele viu que era uma grande construção, sem paredes laterais, e o metal a que eles se relacionavam era um conjunto de telhas de zinco, que sofria o impacto da tempestade, fazendo um barulho ensurdecedor. E como não havia paredes laterais, a tempestade com o vento fazia com que a chuva que entrasse por um lado saísse pelo outro. E todos estavam absolutamente expostos ao frio e à chuva. E ele então assustou-se e teve lampejos de questionar a misericórdia de Deus, de como era possível que a misericórdia permitisse tanta chuva, tanto vento, tanto frio, dificultando a vida daquelas pessoas tão simples, que andaram tanto tempo, foram carregadas tanto tempo para ali estar, para ouvir a palavra de Jesus pela ótica espírita. Ele então começa a tomar a direção do palco, e quando chega e olha para aquelas pessoas, ele diz que sentiu uma emoção incrível. Olhava para os pontos do palco, e lhe chamou a atenção uma senhora de idade bastante avançada do seu lado direito, paralítica, com um jovem que a atendia nas suas necessidades. Correndo pelo palco vários idosos, e do lado esquerdo 2 desses índios guatemaltecos, também paralíticos, com dificuldade extrema para manifestar-se a ele. Era o sofrimento expresso na face das criaturas. E ele então disse que fez uma prece como nunca, dizendo: Senhor, se não por mim, por eles, faz com que eu possa atendê-los nas suas dificuldades. E a sua angústia era superlativa, porque no dia anterior à sua chegada a Guatemala, o bispo local da Igreja Católica daquele país, sabendo que passaria um pregador espírita pela Guatemala e pela cidade de Coatepec,
vai ao rádio para conclamar os guatemaltecos que não comparecessem àquela exposição dos temas do diabo, e que eles ficariam atentos, ele, o bispo e um conjunto de intelectuais da Guatemala, para ouvir o que aquele homem haveria de falar, para que pudessem posteriormente questioná-los em público. E ele então se sente numa situação bastante conflituosa, porque à sua frente centenas e centenas de criaturas simples, que vieram do interior da Guatemala, índios guatemaltecos que eram, que precisavam ouvir a palavra do consolo que a doutrina espírita sabe retirar muito bem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo estaria sendo monitorado pelo bispo e pelos intelectuais adversários, que exigiriam dele uma exposição qualificada, a fim de que não pudessem vir a criar problemas para o espiritismo em dias posteriores. E ele disse então que orou, e disse: Senhor, me inspira, porque eu preciso encontrar o meio termo para falar de consolo a essas criaturas, ao mesmo tempo que preciso falar da densidade da doutrina espírita para aqueles que se fizeram nossos adversários gratuitos. Inspira-me, por favor. E diz ele que naquela hora foi inspirado pelos Espíritos, pela benfeitora Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, que falasse sobre a imortalidade da alma, porque a imortalidade da alma é um conceito universal. Ela tanto serve para consolar as criaturas, como permite que pelo encaminhamento das ideias possamos falar desse tema sobre a ótica densa e sólida da doutrina espírita. E assim ele o fez. Começava a falar e ao longo dos 20 minutos iniciais houve um blackout. Suspensa toda a energia elétrica. Só se ouvia o estrondo das telhas de zinco pela tempestade que não cessava, e o sussurro do vento que arrastava a chuva de uma parede para outra, fazendo com que todos participassem de um banho da natureza. Ele então sentou-se preocupado, imaginando que mesmo tendo a voz possante, não seria capaz de, sem a aparelhagem de som de baixa qualidade, não seria capaz de ser ouvido ao longo daquele grande auditório e teria que disputar com a tempestade na telha de zinco. Ele então sentou-se orando e dizendo que certamente ao retornar à luz tudo teria se perdido. Passaram-se quase 30 minutos, quando a energia retornou e ele consegue enxergar a audiência, todos estavam absolutamente no mesmo lugar, aguardando que ele continuasse a sua exposição. Ele, surpreso, retoma o microfone, tenta recuperar as ideias para iniciar a exposição e diz-nos com emoção que naquele momento ele percebe do alto da audiência, acima das telhas do Palácio de Metal, uma luz que vai do longe aproximando, tornando-se cada vez maior, até corporificar-se na forma de um espírito que ele diz, poucas vezes em dezenas de anos de mediunidade, ter vislumbrado um espírito com tamanha beleza e tamanha qualidade de irradiação. Diz ele que era um espírito imenso, próximo dos 2 metros de altura, muito semelhante àqueles sefirines citados nos capítulos iniciais da Gênese, quando falam dos homens imensos, dos homens diferenciados que vieram ter com as mulheres humanas, dando mostras de que a ideia de que haveria uma migração espiritual de seres diferenciados a conviverem com os primitivos da Terra, que hoje chamamos de migrações planetárias, já estava registrado desde os primeiros capítulos de um livro, a Gênese, na mitologia ou na tradição do Velho Testamento.
diz-nos que ele raramente teve a oportunidade de ver um espírito tão bonito, cujos olhos faiscavam tal qual estrelas imperdíveis, que lhe disse: eu sou o Huracã, e eu sou para eles considerado o Deus das suas origens. E eles vieram aqui na noite de hoje para ouvir-me através de você. E eu gostaria que você me permitisse falar àqueles que me têm como Deus e que me tomam como a fonte das suas esperanças na grande noite das suas lutas e nas grandes angústias pelas quais passam o povo da Guatemala. Permita-me falar a eles sobre a esperança dos novos dias. E quando o Espírito Joana de Ângeles lhe solicita que faculte ao Huracã a manifestação mediúnica, ele diz que o Espírito começa a corporificar-se tal qual a águia, o Quetzal, a águia símbolo do povo da Guatemala, cuja moeda tem o mesmo nome, e que é a ave símbolo daquele distrito de Coatepeque, porque somente naquele lugar existe o café, o grão de café, capaz de alimentar aquela ave específica. Diz ele que ele toma a forma da águia, símbolo daquele povo, e mergulha sobre ele, tomando-lhe as faculdades mediúnicas, assumindo a direção da exposição daquela noite, satisfazendo os anseios daquele povo e falando em guatemalteco antigo, a linguagem própria daqueles nativos. Ele fala dos dias de dores que todos vivem, mas aponta para a superação das angústias num futuro que há de chegar. Ele fala durante um tempo absolutamente impossível de perceber para Divaldo Franco. Diz assim: perdi a noção do tempo até que ele me coloca novamente no corpo para que eu pudesse enfeixar, concluir as ideias. E o povo guatemalteco estava absolutamente envolvido pelas vibrações superiores de Huracã. Enquanto ele retoma o corpo para as conclusões da exposição da noite, narra que o Huracã, assumindo as posições de uma grande águia, passava os braços por sobre todos eles e sussurrava aos ouvidos de um a um daquelas pessoas, dizendo a cada qual uma determinada coisa que ele não sabia precisar o que seria. E quando ele se despede, deixa um rastro de luz que, segundo Divaldo Franco, nunca tinha tido a oportunidade de ver em mais de 40 anos de mediunidade. Quando ele termina, trêmulo de uma alegria incomum, tomado por uma emoção absolutamente nova, pede que terminem os trabalhos o mais rápido possível e começa a retirar-se. E quando se propõe a sair às 22h30, tem a vontade de conversar com a senhora idosa paralítica à sua direita, e se dirige a ela, e quando ele começa a perguntar: o que a senhora está fazendo aqui? O que a senhora veio fazer? O jovem que estava a seu lado lhe diz: Senhor, em espanhol possível. Ela não é capaz de entender o que o Senhor diz, porque ela só fala guatemalteco, ela só fala a língua dos nossos antepassados. E ele então pergunta: então ela não compreendeu nada? E ele disse: não, ao contrário, ela compreendeu tudo, porque as ideias superiores estão acima da linguagem dos homens. Mas o que ela veio fazer aqui? Ela veio em busca da cura das suas dores físicas. E ele então, o jovenzinho, fala com a sua avó sobre a pergunta de Divaldo Franco, e ela responde após a tradução do jovem. Ela diz que não, porque as dores do corpo ficam no corpo. Ela veio aqui
não buscando a cura do corpo, porque isso a morte vai levar, e existem motivos para que ela viva essa experiência. Ela veio aqui para a renovação do espírito, porque não sei se o senhor sabe, senhor Divaldo, nós viemos aqui ouvir o emissário do Senhor, que é o Senhor, mas viemos aqui a pedido de Huracan. A minha avó é a representante das ideias de Huracan em Coatepec. Quando o Huracan quer falar a seu povo, fala por ela, porque ela tem a capacidade de interpretar a fala dos Espíritos. E ele nos disse que nós deveríamos vir assistir o Senhor, que o Senhor era um emissário do Senhor, e que ele falaria aos nossos corações pela sua voz. Nós, eu e minha avó, caminhamos 30 quilômetros, e como ela não é capaz de se locomover, ela veio amarrado no lombo de um cavalo, enquanto eu vinha em outro, puxando-a até aqui. Mas nós sabíamos que encontraríamos o nosso Deus e Huracan. Surpreso e emocionado, ele se dirige ao outro lado do palco, à sua esquerda, onde estavam 2 paralíticos, que falavam em espanhol, e eles disseram, e ele lhes pergunta: o que vocês vieram fazer aqui? E eles, o primeiro deles lhe disse: nosso Deus e Huracan falou ao nosso coração, e ele nos disse para estar aqui, para ouvir o emissário do Senhor que falaria para nós, e para ouvir a ele, e Huracan que falaria pela sua voz. Mas ao sair daqui, ele sussurrou em meu ouvido que eu deveria pedir ao Senhor que me curasse, porque ele disse: pede ao emissário, e pela voz dele você será curado. E Divaldo disse: não é possível, pensou ele. Quem sou eu para fazer um evento como esse? Quando ele e seus biógrafos dizem que mais uma vez o espírito Joana de Ângeles se apresenta e diz: meu filho, para de contestar a vontade de Deus. Desde antes, quando chegamos ao Coatepec, que você vem questionando os desígnios da misericórdia de Deus. E ele estranha e ela lhe fala: você não poderia questionar a chuva que Deus mandou. Não poderia ter questionado as condições mais adequadas para essa manifestação como fez. Porque foi o próprio Huracan que solicitou que essa região fosse banhada por essa chuva e pelos raios, para que desse as condições propícias para o seu surgimento entre as criaturas. Porque do estágio espiritual de onde vem, o clima de guerra da Guatemala e dos países no entorno impedem a boa manifestação de espíritos deste porte. Deus não esquece aqueles que toma como filho. E quando você questiona os desígnios de Deus, questiona a própria misericórdia, como está fazendo agora. Se Huracan disse a ele que ele deveria pedir a sua ordem para a sua cura, não questione de novo a misericórdia de Deus e cumpra o seu papel com confiança. E aí, Divaldo lembrou-se do que está nos livros de André Luiz, Obreiros de Vida Eterna, quando ele narra que a atmosfera terrestre, vez por tantas, é tomada de tempestades e raios, para consumir determinadas qualidades de fluidos deletérios, a fim de permitir a manifestação de ações espirituais dirigidas, e ele se envergonha de não ter feito a correlação entre aquele fenômeno natural e as coisas que ele já conhecia de doutrina espírita, e que aliás ele apregoava pelo mundo inteiro. Disse então que, se isto foi dito, eu vou cumprir o que o Huracan lhe disse. E tomando da passagem do Evangelho de Nosso Senhor, especialmente em Atos, copiando o que disseram os Atos dos Apóstolos, ele diz: em nome de Nosso Senhor,
te ordeno que levante e que seja curado. E ficou aguardando. E diz ele que percebe sair daquela criatura um fluido negro da sua coluna, do sistema nervoso, que vai se dissociando e se apartando dele. E aquela sombra negra, ao sair, liberta-o. E o Espírito Joana de Ângeli lhe diz: veja, que este problema, diferentemente da outra senhora, é próprio de um processo obsessivo. Ele não é paralítico, ele está limitado pela ação espiritual a uma paralisia, tal qual está na última nota de rodapé da última página do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos dizem a Allan Kardec que a ação permanente e sistemática de um espírito maléfico sobre os encarnados pode criar um estado de debilidade orgânica. Então ele entende que o Huracan fez foi plantar a confiança naquele coração, que ao dedicar-se com fé à busca da cura, arrebenta os liames da obsessão. Não há milagres. Ao esforço, à escolha daquela criatura que escolheu dizer: na tua palavra eu tenho fé que serei curado. E por conta dessa escolha, ele efetivamente rompe os laços da obsessão, e os fluidos e aquele espírito que estava jungido ao seu sistema nervoso se liberta, e ao sair ele começa o exercício de andar. E quando ele termina o segundo, lhe diz: mas Senhor emissário, e Huracan também sussurrou no meu ouvido que eu seria curado. E ele, jamais confiante, já que já estava certo no primeiro, repetiu a frase de Atos dos Apóstolos: em nome de nosso Senhor eu te ordeno que levantes e que seja curado. E de novo ele percebe a saída de espíritos, de fluidos deletérios do sistema nervoso. Não há milagres em a natureza, porque a existência de milagres seria uma derrogação da lei natural. O que nós acreditamos ser milagres são coisas que acontecem, cuja explicação nós ainda não dominamos. Não pode haver uma quebra das leis específicas de Deus para com o mundo. Se alguma coisa acontece e que nós não sabemos explicar, é por conta da ignorância momentânea que nós temos. Então ele consegue jogar-se no palco e cai sobre as próprias pernas, exercitando os movimentos de andar. Começa então a sair na direção da porta, e diz ele que faz esse exercício às 22h30, e foi abraçado por todos os índios da Guatemala ali presentes, que lhe agradeciam a mensagem dita por Huracan. E às 24 horas, 1h30 depois, ele consegue chegar na porta de saída do Palácio de Metal. E após a comunicação de Huracan, a tempestade se recolhe, porque havia cumprido o seu papel. Esse é um dos casos mais lindos que eu conheço, e gostamos de utilizá-lo para falar de que alguns acontecimentos não são próprios do Espiritismo. Por exemplo, a certeza daqueles indígenas da Guatemala que Huracan estaria com eles. Ele sussurrou nos diversos corações dos indígenas das localidades mais distantes. Ele falou a eles: vão ter comigo em Coatepec, vão ouvir o emissário do Senhor, porque por ele eu falarei. E cada um deles, à sua maneira, capturou a ideia, capturou a mensagem espargida pelo Deus e Huracan. E recepcionando essa ideia, cada um deles manifestou-se no exercício da escolha para estar ou não em Coatepec. Então, como dizem os Espíritos a Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, todos nós somos de alguma sorte médiuns.
Todos nós temos a capacidade, em alguma intensidade, de recolher as ideias dos Espíritos, de forma mais intensa, menos intensa, de forma mais dirigida, de forma mais corriqueira, mas todos nós estamos aptos a perceber a ideia dos Espíritos. E aqueles homens e mulheres da Guatemala, que se alimentavam da esperança depositada no seu Deus, ou naquele Espírito que eles acreditavam ser o Deus da origem da Guatemala e Huracán, eles oravam à sua maneira àquele Deus, e aquele Deus, na cultura deles próprios, lhe respondeu dizendo: vão ter em Coatepec, porque eu falarei. Podemos dizer que é um grande fenômeno de mediunidade social, de mediunidade coletiva, aonde o espírito desse porte dissemina a ideia, e cada um à sua maneira e dentro das suas possibilidades recolhe a ideia e tem a escolha de submeter-se ou não à ideia proposta pelo Espírito. Aqueles que estavam presentes em Coatepec recepcionaram a ideia de Huracán e escolheram estar lá. Talvez outros tantos tenham recepcionado a ideia e tenham escolhido não cumprir o convite do Deus de Huracán. É o exercício da escolha nossa de cada dia. E é sobre esse conjunto de possibilidades de escolha que nós gostaríamos de conversar com os companheiros na noite de hoje. Começando pela escolha que fizeram os guatemaltecos de estarem ali ou não. A escolha que fez Divaldo Franco de aceitar ou não a tarefa de estar numa terra em situações como essa. Ele podia ter dito: não, a Guatemala está num local complicado, existe guerra por todos os cantos, El Salvador, Honduras e todos os países do entorno estão em guerra, não quero correr riscos e não quero ir. Ele podia ter escolhido não aceitar a ida a Honduras, a Guatemala. Aceita a ida a Guatemala, ele podia não ter aceito ir a Coatepec, 340 quilômetros em estradas complicadas. Tendo ido a Coatepec, ele podia não ter aceito falar em condições naturais adversas, como foi a tempestade, e escolheu fazê-lo. Ao vislumbrar um espírito tal qual o Huracán, frente à dificuldade do bispo que estava captando a sua mensagem por rádio para criticá-lo, ele podia ter dito: nessas condições eu não falo. Quando o Huracán se apresenta dizendo que falaria àquelas criaturas que vieram ali para ouvi-lo, em guatemalteco antigo, um grande risco, um fenômeno de xenoglossia complicado, um fenômeno que existe condições especialíssimas, que é o fenômeno em que o médium fala na língua local. O que para Divaldo Franco é um fenômeno que se repete, porque ele já teve a oportunidade de falar em lugares na língua própria. Então, estando na Itália e passando como médium de espíritos conhecidos da Itália, falou italiano. Como falou o banto quando Monsenhor Manuel Alves da Cunha, na Angola, recém-liberta da colonização, escreve por ele na linguagem local, falando da necessidade do povo angolano libertar-se de vez dos grilhões da colonização, tornando-se um cidadão malquisto e proibido de retornar às terras de Angola por conta das mensagens libertadoras que foi médium. Falando em inglês na África do Sul, quando seus tradutores estavam deturpando a mensagem que ele falava, Viana de Carvalho lhe toma as faculdades mediúnicas e fala em inglês castiço para aqueles que estavam na África do Sul. Passando pelos países nórdicos, pelos países do extremo da Europa,
ele teve a chance de falar na língua própria, enquanto cada qual entendia de outra forma na sua língua local, repetindo os fenômenos contidos no livro de Atos em Pentecostes. Mas ele podia, em 1985, ter negado a chance de fazer-se veículo mediúnico de Huracan, e escolheu arriscar-se no trabalho do Cristo. Ele poderia ter abandonado o lugar sem conversar com um e com o outro, e deixaria de entender o que é a mediunidade social, e deixaria de cumprir o pedido de Huracan para que libertasse de um processo de obsessão duas pessoas que viviam de paralisia. Todas essas pequenas coisas são exercícios de escolha. Nada disso é determinístico. Nada disso é determinado por Deus. Nada disso existe em nossas vidas de tal forma que irá acontecer, independentemente do nosso exercício de escolha. Então, este caso, o caso de Huracan, é um caso repleto de exercícios de escolhas. E quando fazemos isso, começamos a trazer para o nosso dia a dia, para a nossa convivência doméstica e social, os conceitos que envolvem o chamado karma. Os espíritas têm uma grande facilidade de transferir para o karma os seus problemas. Aí você diz assim: fulano é insuportável, o que é que você vai fazer sobre isso? Não vou fazer nada. Como assim não vai fazer nada? É o meu karma. E como é que vai aquele chato do seu marido? Ele é o meu karma. E aquela mulher insuportável que você tem? É o meu karma. E nem vou falar das sogras. Então, vamos vivendo essa transferência. Está gravando isso? Tomara que a minha sogra não ouça, senão eu vou viver o karma. Então, nós temos essa tendência de terceirizar as nossas dificuldades, transferindo para ombros de terceiros o que era nosso. Alguns diziam que era o diabo. O que foi aquilo? A ação do diabo. Foi o diabo que fez isso, então a pessoa estava liberta da culpa, porque afinal de contas foi o diabo que lhe tomou, que lhe inspirou, que lhe soprou, e é o diabo responsável por determinadas coisas. Como os espíritas não acreditam em diabo, não falam que a culpa é do diabo, mas dizem que é do obsessor. O que foi isso? Foi o obsessor. E aí transfere para o obsessor a culpa das suas ações. Mas fulano, o que você fez? Por que você fez isso? Eu estava obsidiado. Então tá, então a culpa é do obsessor e não é sua. Ótima. Então aqueles que não transferem para o karma as suas culpas, aquele karma na ideia do determinismo, e não transferem para os obsessores, ainda tem uma outra alternativa: transferem para as reencarnações anteriores. Por que é que você é assim? Porque na encarnação anterior eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Lembro-me de uma conversa que tivemos na época em que trabalhávamos na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, com um dirigente de uma conhecida casa espírita carioca. E sabíamos da sua dificuldade familiar com um jovem envolvido em droga-adicção, dependente químico de drogas. E conversando: fulano, o que você me diz do seu sobrinho, fulano de tal, como ele está? Ele melhorou, ele tem tido melhoras? Meu irmão, a droga é o karma do meu sobrinho. Aí eu disse: não acredito nisso. Lógico que hoje, mais maduro, mais envelhecido pelo tempo, eu até posso dizer assim, naquela época bem mais jovem, bem mais energético de soltar energia, eu falei assim: que isso? Aonde o senhor aprendeu karma desse jeito?
E desde aquela época eu estou atento a discutir os conceitos de determinismo e de livre-arbítrio. Da nossa capacidade de escolha, da liberdade que cada um de nós tem de escolher pelo sim ou pelo não em todas as coisas que fazemos da vida. E é isso que vamos discutir usando esse grande mapa de acontecimentos de Huracan. Já vimos que eles podiam ter tomado escolhas completamente diferentes. E de acordo com a escolha de cada um deles, dos indígenas, de Divaldo, do próprio Huracan, e de seja lá de quem for, os acontecimentos seriam outros completamente diferentes. Assim como acontecem conosco. E aí as pessoas dizem, mas não tem esse negócio de prova, e não tem esse negócio de expiação. Eu falei, tem. Tem esse negócio de prova e tem esse negócio de expiação que nós pretendemos aprender ou conhecer um pouco mais na noite de hoje. Dentro dos 5 princípios, que parte da ideia de um Deus justo e bom, está a imortalidade da alma. Então nós saímos criados por Deus na direção da perfeição, usando os processos reencarnatórios em diversos níveis, como processo de aprendizagem. Então, quando falamos que as reencarnações servem como processo de aprendizagem e surgem de Deus, abolimos a ideia de que reencarnação é vingativa. Todo o processo reencarnatório é de aprendizagem. Então, nós somos espíritos desencarnados, mergulhamos no corpo e vamos. Saímos do corpo pela morte e voltamos a ser espíritos desencarnados. Mergulhamos no corpo, passamos lá tanto tempo e saímos. As coisas que acontecem enquanto estamos no corpo segundo dizem os espíritos a Allan Kardec, e especialmente tratado nas obras de André Luiz, especialmente Mensageiros, especialmente Nosso Lar, especialissimamente em Missionários da Luz, as nossas encarnações são planejadas previamente entre nós e os espíritos que nos orientam. Então nós vamos fazer um planejamento. Vamos viajar ao Nordeste. Encontramos alguém que é um especialista e diz assim, quero ir ao Nordeste. Aí o espírito, muito bem. Mas se você vai para o Nordeste, então eu aconselho a você a fazer assim, 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 ótimo. Planejei a minha viagem encarnatória e mergulho no corpo. Quando eu mergulho no corpo, é tal qual alguém que mergulha na piscina depois de um curso de natação por correspondência. Então, a pessoa está no mundo espiritual. O Espírito lhe diz assim, olha, meu querido, acho que na atual situação em que você está, o melhor seria que você tivesse uma encarnação deste tipo, assim, 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 assim. Aí a pessoa diz assim, mas não vai ser fácil. Ele falou assim, não, porque nós encarnamos para aprender. E aí vai dizer o Espírito para ele, as provas naturais são como subir uma rua em ladeira. Subir uma rua em ladeira sempre nos exige uma energia, é sempre mais complicado, mas todos nós subimos nas provas, nas encarnações, uma rua em ladeira. Aí o Espírito diz assim, como Deus é muito bom, e a misericórdia de Deus atende a todos nós, vamos fazer um curso. Então ele se prepara para aquela aprendizagem. E metaforicamente, vamos imaginar que seja um curso de natação por correspondência. Então nós recebemos lá o material online, e recebemos e fazemos e acontecemos, respondemos online todos os exercícios, e ao final ganhamos um certificado. Vem pelo correio a nossa medalha de honra ao mérito, porque nós ganhamos 10 no louvor no curso de natação por correspondência. E aí eu me sinto um máximo. Eu me sinto um César Cello da natação espiritual. E aí eu digo para o Espírito, eu já sei tudo de natação. Aí o Espírito diz assim, que coisa boa. E conversando com a mão sobre o ombro do seu protegido, vai com ele até um lugar azul. E ele diz assim, o que é isto? E aí o Espírito vai lhe dizer, é uma piscina.
piscina. E ele disse assim, para nadar. E o senhor tem 10 com louvor num curso de natação. Mas é por correspondência. E o Espírito vai dizer, mas a vida não é. E empurra. E o que vai acontecer enquanto ele estiver na piscina? Aquilo que ele conseguiu apreender de verdade, ele vai manifestar no dia a dia da piscina. E aquilo que ele só decorou as regrinhas, decorou assim rapidamente as regrinhas, na hora em que a água estiver entrando pela boca e saindo pelo nariz e vice-versa, o que não ficou absorvido, desaparece. É assim que acontece conosco quando mergulhamos no mesmo corpo, no novo corpo. Estudamos, nos preparamos, temos uma vontade imensa de acertar. Mas quando mergulhamos no corpo e as memórias maiores ficam para trás, e nós encarnamos com o que é essencial de nós. O que é essencial, o que era perfumaria, o que era adereço, o que era penduricalho na hora do mergulho do corpo, é tal qual o mergulho da piscina. Fica para trás. E eu vou aprender a viver com aquilo que eu tenho de essencial. Por isso os espíritos muitas vezes temem a reencarnação. Porque uma coisa é ter os conhecimentos na cabeça. Outras coisas é ter o conhecimento introspectado e vivo. Este atravessa o corpo físico. Então nós mergulhamos. E aí eu tenho um planejamento. Só que aí vem o conceito de prova e de expiação. Lembra que prova é uma rua que vamos subindo, é uma ladeira. E no livro Plenitude, no capítulo 3º, o Espírito Joana de Ângeles faz, na nossa modesta opinião, a melhor definição do que seja prova, do que seja expiação. Diz ela que prova é tudo aquilo que pode ser escolhido ou não. Tudo aquilo que eu posso fazer ou não é prova. Então, eu posso, por exemplo, casar ou não casar. Eu posso escolher engenharia ou medicina, muito parecido. Ou eu posso escolher comunicação, muito parecido. Ou eu posso escolher artes visuais, muito parecido. Ótimo, parecido. Eu posso ficar em casa o resto da vida até que a depressão me consuma. Tudo que é passível de ser escolhido está no campo das provas. Aí alguém me perguntaria assim, mas e o planejamento? Está lá. Eu planejei, mas não significa que o planejamento seja uma determinação de Deus. Porque se assim o fosse, vamos imaginar que eu estivesse fadado a ganhar o prêmio Nobel. Nossa, está no meu planejamento, ele vai ganhar o prêmio Nobel. Se estivesse no planejamento e tudo tivesse que acontecer, eu ficaria em casa e o prêmio Nobel chegaria até mim, porque estava na determinação divina. Então, diz a benfeitora Joana de Ângeles, que tudo que é passível de escolha, que eu posso escolher fazer ou deixar de fazer, deve ser encarado como prova. As alegrias medianas são prova. As dificuldades medianas são prova. As arranhaduras do dia a dia são provas. As alegrias que temos nas conquistas são provas. Mas diferente disso, as expiações. Diz ela com todas as letras, as expiações são aquelas coisas que nos alcançam, independentemente de onde estivermos e do que fizermos. Ele, o determinado pela expiação é uma determinação, vai nos alcançar. Então, vamos passar a olhar o exercício das nossas escolhas por outros olhos. Vamos parar de entregar ao karma os nossos acontecimentos. Casei mal, escolha sua. O casamento continua mal, escolha sua. O casamento melhorou,
Uma escolha sua. Casei muito bem, escolha sua. Escolhi uma profissão que me alegra, escolha sua. Escolhi uma profissão horrorosa, escolha sua. O que acontece é que nem sempre nós somos fiéis ao planejamento que realizamos antes. Quando estamos ajustados, quando estamos mais ou menos equilibrados, sempre mais ou menos equilibrado, nós vamos dando direção e materializando aquilo que nós programamos antes. Mas quando começamos a descompensar as nossas ideias, o que ficou no planejamento está longe de ser materializado. Vamos imaginar que você tenha lá uma alma a quem você ama muito, e você diz assim, vamos casar? Ela, vamos. Ah, então vamos. Como vamos fazer? E ela diz assim, vai você primeiro, porque essa sociedade horrorosamente tradicional diz que o homem deve ser mais velho do que a mulher. Então você vai primeiro, ótimo. E eu vou logo depois. E quando a gente se encontra? Ah, você quando tiver 28 e eu quando tiver 25. Nós nos encontramos aonde? Ah, naquela praia linda de Balneário de Camboriú. Eu vou estar sentado assistindo o sol se pôr. E você chegará e dirá que sol lindo, e eu reconhecerei o que você está falando. Ah, eu fiquei toda arrepiada. Ah, eu também. E aí mergulha no corpo. E aí lá pelos 18, 19 anos, ele está ativo, participando e tal, e vê um par de pernas passando. E ele olha o par de pernas e segue. Lá se foi o planejamento. Lá se foi o planejamento. E a outra? Vai reorganizar a própria vida, porque lembre-se, o processo é de educação. Eu vou aprender de qualquer forma, faça uma escolha ou faça outra. Tudo é aprendizado, tudo é patrimônio, tudo é aprendizagem nova. Melhor ainda quando nós conseguimos materializar o planejamento. Porque aí as coisas convergem, as coisas se agrupam, as coisas são potencializadas e eu saio da vida com um potencial de realização muito maior. Mas vamos imaginar que ela também pudesse fazer as suas escolhas, aí passa uma Ferrari e ela segue a Ferrari e casa com o dono da Ferrari. Olha só, tudo isso é muito comum nas nossas vidas e na juventude. Pode ser que eles se separem, porque efetivamente a Ferrari passou de moda e as pernas deixam de ser tão bonitas quanto antes. E se as atrações são efêmeras, o casamento não dura. E quem sabe, depois disso tudo, eles buscam uma reaproximação, um processo natural de aproximação. Ou então eles casam e dizem assim, nós teremos 3 filhos. Ah, eles serão lindos como pai. Ah, eles serão desse jeito. Foi uma piada, gente. Lindos como pai. E o pessoal não gostou da piada. Então, as crianças serão lindas como pai. E aí vão, chegam lá, começam, casam, se encontram e dizem assim, vamos ter filhos? Não quero. Não quero ter filhos, porque dá muito trabalho ter filhos. E resolvem não ter filhos. E o planejamento ficou. E a escolha levou para outro caminho. Vão aprender de qualquer forma, mas não aproveitarão conforme o planejado, esperando que aquele planejamento era a melhor combinação para as necessidades de cada um. E aí, aqueles espíritos que não encarnaram naquele processo também serão realocados para terem oportunidades de aprendizados diferentes. Então, as encarnações devem mirar nossas necessidades. E não há vingança. Não é essa história de que eu vou me vingar de fulano. Conheço pessoas que dizem assim, meu casamento está horroroso. Eu falei, o que você vai fazer? Eu vou suportar aquele maldito até o fim. Vou me livrar desse miserável.
Se você encarna, encontra a pessoa para fazer um aprimoramento das emoções na relação conjugal, e ao se referir a ele, diz assim: eu vou suportar esse miserável até o final, para nunca mais precisar viver com ele. Já odeia. E se odeia, vai precisar o quê? Voltar. Porque não é possível odiar. Lembra da nossa origem? Qual é a nossa origem? A nossa origem é divina. Logo, esse estado de espírito, esse tipo de emoção, não rima com a nossa origem divina. Nós encarnamos justamente para nos adequarmos à nossa origem. Vamos imaginar que eu tenha um ponto de partida divino e eu deva chegar à perfeição, como se fosse um fio de prumo. Fio de prumo, aquele fio que a gente coloca para saber se a parede está certa ou não. Então, nós temos um fio de prumo que nos dá a direção, que nos mantém relacionados com Deus, que está explícito na resposta da pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem de forma objetiva: na consciência. Daí, vamos fechar esse raciocínio dizendo que nós partimos do seio do Criador, nós fomos criados por Deus na direção da perfeição. E todas as vezes que nós negamos a nossa origem, o nosso destino, é como se o nosso fio de prumo saísse do seu estado natural. Eu não estou bem comigo. A minha consciência não se encontra no estado natural, que é da boa relação com a lei de Deus. E eu então começo a identificar essas questões que me são próprias, que me tiram a paz de espírito, que me tiram a tranquilidade, que me fazem mover determinadas emoções que precisam ser superadas. E eu solicito aos espíritos a oportunidade reencarnatória de encontrar-me com esses problemas para que eu solucione as minhas próprias questões. Então não é mais um terceiro que diz o que eu vou ser na minha encarnação. Eu não tenho que ir para pagar para fulano. Se eu prejudiquei alguém, se eu matei alguém, se eu criei dificuldade para alguém, este exercício me causa uma estranheza na origem. É como se o meu fio de prumo estivesse fora da situação ideal. E quando o homem espiritual toma consciência disso, ele solicita a experiência reencarnatória para encontrar o próprio equilíbrio. Então ele mergulha no corpo, escolhendo viver as experiências que permitam a ele reencontrar-se com as pessoas ou com os fatos que vão, em sendo bem vividos, solucionar aquela questão que ele próprio criou para si. Exemplo prático. Há em uma das obras de André Luiz, Ação e Reação, ou Entre a Terra e o Céu. Eu tenho uma dislexia com esses dois livros. Então, se não é um, é outro, está registrado. Em que dois espíritos, em posição hierárquica e espiritual bastante importante, foram convidados a trabalhos em estágios superiores. Eles ficaram felicíssimos. Nossa, fomos convidados. E aí acertaram, iam deixar as tarefas, iam assumir novas funções. E aí vamos. E aí eu já estou criando a história, a metáfora. Pegaram as malas e disseram: vamos. E quando vamos, não conseguiam ascender a planos espirituais superiores. Vamos e não vão. Vamos e não vão. E aí os espíritos superiores dizem: alguma coisa está acontecendo. Porque vocês têm todas as competências para assumirem essas funções. Mas por que não conseguem vibrar no estágio que permita
que permita conviver com esses espíritos. E aí não sei, fizeram com eles uma regressão de memória e regrediram até os tempos de Joana d'Arc, em França, quando eles eram 2 oficiais de segundo escalão, que depois de uma daquelas grandes batalhas foram com seus 2 superiores visitar as muralhas para entender, para perceber como estava a situação, e lá pelas tantas os 2 empurram os seus superiores muralha abaixo, fazendo com que, pela morte deles 2, eles fossem promovidos nas suas patentes de exército. E isso ficou para trás. Até que, quando convidados para posições superiores, eles não conseguiam, porque a consciência indicava que eles tinham cometido um deslize para com a lei de Deus. E os 2 que caíram, nunca mais voltaram. Caíram e não se preocuparam de voltar para cobrar deles. Caíram, desencarnaram e foram viver a própria vida. Morremos. Vamos obsidiar os outros 2? Vamos fazer mal a eles? Que nada. Vamos aproveitar que desencarnamos e vamos organizar a nossa vida e ser felizes. Então, em nenhum momento os que foram vítimas do crime voltaram para cobrar. Mas nem por isso a consciência desses 2 espíritos deixaram de cobrar a eles próprios nesse estágio. E aí os espíritos disseram: muito bem, vocês têm que superar esse negócio aí, porque é um problema. Ninguém veio cobrar de vocês, mas a própria consciência impede que vocês vibrem nesse estágio. Como eram 2 espíritos de posições hierárquicas interessantes, eles disseram: não tem problema, vamos organizar para nós uma vivência expiatória. O que é a expiação? É aquilo que nos alcança sem que nós tenhamos opção de escolha. E então, eles preparam durante longo tempo outras criaturas que tinham a mesma necessidade expiatória que eles próprios, preparam a situação e encarnam 2 pilotos de avião. E no tempo em que Chico psicografou este capítulo, era capaz de dizer de que avião eles falavam. Então, em determinado dia, em determinado horário, eles eram piloto e copiloto do avião. E aqueles espíritos que anteriormente haviam sido selecionados e preparados, por atração natural das necessidades expiatórias, estavam no mesmo voo. O avião subiu e caiu. Não houve necessidade de outras mãos que os empurrassem e que cometessem o mesmo crime. Eles viveram o trauma, aprenderam o trauma, aprenderam com a experiência e saíram disso. Agora eu sei o que é que aqueles 2 viveram quando eu os empurrei. Olha como é diferente. Não tem essa história de que um cometeu um crime e tem que ter alguém que cometa um crime sobre você, porque isso é interminável. E isso não rima com a bondade de Deus. Superada essa limitação da consciência, o fio de prumo volta ao seu estado natural. E eles puderam então ascender a outras situações. Querem ver outra situação complicada? No livro Párias em Redenção, ditado pelo espírito Vitor Hugo, A Mediunidade de Divaldo Franco, há um caso espetacular sobre as teses reencarnatórias. A Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, é um lugar sui generis. Àquela época, na década de 60, 70, quando é narrado esse episódio, nesse período de março, lembrando das músicas de Vinícius e de Tom, As Águas de Março, faziam com que a Praça da Bandeira tivesse de água próximo a 2 metros, ele soterrava ônibus. Então era um lugar muito complicado. E havia um centro espírita próximo da Praça da Bandeira. E o livro narra um caso de uma reunião mediúnica, aonde um espírito de posição hierárquica superior, feminino,
se comunica com o médium para dizer o seguinte: toma das faculdades do médium psicofônico e, modificando as estruturas, fala pelo médium com a sua própria voz. Transforma, porque nós chamamos de fenômeno de superposição, o espírito fala pelo médium com a voz que lhe é própria. Então, o espírito feminino fala pelo médium com a sua voz e diz o seguinte: reencarnarei com uma tarefa importante. Serei o veículo de encarnação de 2 grandes inimigos espirituais, que estão de tal ordem envolvidos no ódio, que não encontramos entre os espíritos ligados a eles 2, alguém que se entregue à tarefa da maternidade. E a mim me foi solicitado que reencarnasse para servir de mãe para esses 2 grandes inimigos espirituais, almas ligadas ao mal durante séculos. E eu venho hoje a esta casa para dizer que num determinado momento solicitarei a ajuda dos senhores para executar essa tarefa árdua. E diz o Espírito Vitor Hugo que ela canta com a própria voz uma música de melodia incomparável. E termina a comunicação todos se sentindo envolvidos de uma vibração especial. 20 anos depois, nos períodos da chuva da Praça da Bandeira, narra o Espírito, um dos coordenadores daquela reunião estava esperando o ônibus, temeroso das águas subirem, quando começa a ouvir uma melodia que lhe faz acordar na memória espiritual os quadros mediúnicos daquela noite na casa espírita. A mesma voz, a mesma melodia. E ele então, tomado por uma emoção diferenciada, olha para o canto da calçada, num lugar recuado, tentando fugir da chuva, uma jovem linda de 20 anos, que trazia nos braços 2 filhos, que quando ele retira para ver, 2 filhos com dificuldades absolutamente extremadas. E ele então se lembra do que haviam prometido àquele espírito: um dia eu buscarei a vocês pedindo ajuda para a tarefa que eu vou executar. E ele, lembrando disso, lhe oferece imediatamente a ajuda. E diz assim: como eu posso lhe ajudar? Ela disse: me ajude a criar os meus filhos. Ele então toma do endereço, numa comunidade próxima da Praça da Bandeira, faz comunicado com seus companheiros da reunião, dizendo: ela apareceu. Aquele espírito que nos pedia ajuda, ela apareceu. E ela está com os 2 espíritos reencarnados como pedia. Prepararam uma caravana no dia seguinte, na direção do casebre onde ela estava, na comunidade. E ele lá chegando com mantimentos e roupas e outras coisas. Quando chegam, já a encontram com febre. E no momento em que eles chegam para atender, ela desencarna. Está cumprida a tarefa desse espírito. Se nós não soubéssemos dessa história, iríamos observar esse caso e dizer assim: nossa, mas ela tem um karma horroroso. Nossa, isso que ela está vivendo tem a ver com tal acontecimento da encarnação passada. E nós nos tomaríamos na posição de deuses para fazer numa reação matemática absolutamente rasteira, uma lógica de causa e efeito que nós não temos competência para fazer. E nós passamos os dias tentando dizer que tal dor que observamos nos outros tem tal e qual origem matemática nas encarnações anteriores. Se enxergássemos esse caso, jamais saberíamos que aquela mulher que estava vivendo a dificuldade de receber 2 filhos com dificuldades,
Estava, porque eram dois espíritos comprometidos com o passado do mal. E ela nada tinha a ver com aquele histórico. Ela se ofereceu em holocausto. Então nós precisamos parar com esse reducionismo de ficar tentando responder às dificuldades de hoje com equações matemáticas rasteiras e frágeis sobre as origens do passado. Porque nós podemos viver dificuldades, porque se estamos na encarnação para encontrar a nossa paz interior, é de se esperar que mergulhemos no corpo e que nesse trajeto espiritual de aprendizagem nós convivamos com aquilo que precisamos viver. Nós encontremos aqueles com os quais temos dificuldades, não por eles, mas para que recobremos o estágio de consciência tranquila. E encontrando esse estágio de consciência tranquila, nós possamos viver bem com a lei de Deus em nós. Não por eles, mas por nós. Não é Ele que nos busca, somos nós que os buscamos. Porque a nossa dificuldade com eles nos tira a paz de espírito. Então vamos parar de dizer que a culpa dos nossos problemas é do outro que tem dificuldade. Se estamos com as pessoas com dificuldades e se elas chegaram a nós, é porque nós precisamos desse contato, dessa vivência. E outras coisas, nenhum de nós é capaz de diferenciar o que é uma prova de uma expiação. Porque diz Joana de Ângeles, no capítulo 3 de O Livro Plenitude, que existem espíritos que estão de tal ordem amadurecidos, que solicitam experiências mais difíceis para experimentar aquela vivência. O que para nós poderia ser uma expiação, para outros espíritos melhor preparados, aquela situação difícil é a experiência nova que eles têm que viver, porque as outras já viveram. Vamos imaginar que nós fôssemos fazer uma reação matemática barata e rápida com Francisco de Assis. Francisco de Assis, o emissário de Jesus para trazer luzes à igreja no período das trevas. João, o apóstolo amado que volta ao mundo. O que diríamos quando o observávamos na sua história com os problemas de saúde nos olhos, por exemplo? É karma. Esse daí que tem voto de pobreza com esses problemas todos nos olhos, ele fez muito mal às criaturas. Ele fez muito mal às criaturas. Então, existem casos em que são casos expiatórios, mas existem dificuldades que as criaturas vivem, porque já são aptas e preparadas para passar por experiências mais difíceis, a fim, primeiro, de aprender com elas, e segundo, de nos ensinar como se passa pela dor com dignidade. Então, por que será que Madre Teresa de Calcutá tinha aquele corpo frágil e difícil? Por que será que Irmã Dulce tinha as dificuldades orgânicas que tinha, obrigada a dormir sentada por conta das dificuldades de respirar? Criaturas que deram a própria vida em função dos outros. Seria expiação? Criaturas que estão entregues ao bem desde antes? Ou poderá ser um exemplo de demonstração de como podemos passar pelas dificuldades do corpo com a dignidade da vida? Nós temos hoje a chance de olhar para as nossas vidas por uma ótica diferenciada. Nós conhecemos o Evangelho de Nosso Senhor e temos o conhecimento espírita que nos ajuda a destrinchar aquelas passagens a fim de que possamos aproveitá-la mais ainda. Mas não nos acomodemos, porque o mero conhecimento do Evangelho de Nosso Senhor não basta para as nossas transformações. O espírito Joana de Ângeles, que conviveu com Jesus na figura de Joana de Cusa, que foi testemunha ocular dos acontecimentos do Evangelho, nos diz em página recente, quando fala das curas, ela vai dizer que o cego Bartimeu, da cidade de Jericó,
curado por Jesus quando mexe da saliva e da lama e do lodo, conseguiu vislumbrar o mundo, mas mesmo depois de ser trazido das trevas à claridade do mundo, não permaneceu no Evangelho. A mulher hemorroíça, aquela que na multidão toca Jesus, e ele pergunta: quem me tocou? Senhor, dizem os apóstolos, como saberemos? São tantos a te tocarem. Alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. E ela diz: fui eu, Senhor, fui eu, porque eu acreditava que se eu tocasse nas tuas vestes, a minha doença da hemorragia que tenho desde criança iria se curar. E eu me sinto curada, Senhor. Diz Joana de Ângeles que esta mulher não permaneceu no Evangelho, mesmo experimentando a cura do corpo. Natanael ben Elias, aquele paralítico que foi tecido pelo teto da casa da sogra de Pedro na praia de Cafarnaum, e que Jesus lhe pergunta: o que queres que eu faça? Senhor, que eu ande. Levanta-te, toma da sua cama e vai. Este homem que teve a liberdade reconstituída, segundo Joana de Ângeles, não permaneceu no Evangelho. O obsediado de Gerasa, aquele que a mitologia diz que foi retirado um espírito e levado para o grupo de porcos, que se precipitou, apesar de liberto dos grilhões de metal que o prendiam, o louco que era tomado, não permaneceu no Evangelho. Aquele jovem que é recebido por Jesus quando ele desce do Tabor na transfiguração, e que o pai lhe pede: Senhor, ele tem esses ataques e o espírito imundo lhe toma, e Jesus lhe cura do assédio dos espíritos, segundo Joana de Ângeles, não permaneceu no Evangelho. Dos 10 leprosos, apenas um voltou. Então, conhecer o Evangelho não nos basta. O que fazemos do conhecimento do Evangelho é que vai nos levar adiante. E quando tivermos as nossas limitações, se elas chegaram até nós sem a nossa procura, pode ser um processo expiatório. E se for, é o momento da libertação daquela dificuldade. Sairemos dali volitando se a aprendermos com isso. Mas pode ser que aquela seja uma prova solicitada, uma prova um pouco mais difícil, uma prova um pouco mais questionadora, uma prova um pouco mais libertadora, porque nós já temos maturidade para, com a nossa dor, ensinar aos outros. Na mesma obra, Joana de Ângeles dirá que, frente a todos esses que estiveram com Jesus e foram atendidos pessoalmente por eles, 3 exemplos se diferenciam. A mulher adúltera, diz ela que ela passou a atender as mulheres que eram atingidas pelo preconceito, e mudou-se para outra cidade onde era desconhecida, e passa a socorrer as criaturas. Maria de Magdala, o maior exemplo vivo de transformação do Evangelho, a quem Jesus aparece depois de crucificado, não aceita pelos apóstolos porque era tida ainda como uma mulher cortesã, mergulha no vale dos leprosos para servir àqueles que mais necessitam, até que as chagas da lepra lhe toquem o corpo e ela saia vitoriosa da encarnação que viveu. Zaqueu, aquele homem que foi chamado por Jesus a atenção, que diz: Senhor, se eu cometi equívocos, eu vou retribuir em dobro. Foi um homem que foi ao final da vida servindo ao Evangelho. O Cirineu, aquele homem que estava chegando em Jerusalém no momento que o cortejo de Jesus saía e vinha do trabalho, que nada tinha a ver com Jesus, nada tinha a ver com os acontecimentos, é submetido pela ordem de Roma a ajudar Jesus a carregar a sua cruz.
E diz Amélia Rodrigues que ele troca um olhar com o Senhor crucificado e no seu olhar Jesus lhe agradece. Os Atos dos Apóstolos dirão que aquele homem teve 2 filhos, e esses 2 filhos são citados em Atos dos Apóstolos como grandes criadores e dando manutenção às igrejas nascentes da época. Não achemos que o conhecimento do Evangelho nos trará felicidade. O que fazemos do conhecimento no cotidiano é que nos diferencia. E aí, como última reflexão, está o título do estudo de hoje. Jó dizia: o que eu temo me acontecia, o que eu não queria aconteceu em minha vida. Isto é o que nós devemos lembrar. Se tivermos a certeza absoluta que o processo reencarnatório é de aprendizagem, e que nós estamos em busca da recomposição da paz em nossos corações, tenhamos a certeza que nesta encarnação nós solicitamos encontrar as nossas dificuldades. Porque é encontrando as nossas dificuldades é que nós resolvemos os nossos problemas. Então, não fujamos das nossas lutas. Não peçamos aos deuses que nos afastem das nossas lutas, pelo contrário. Porque se nós estivermos equilibrados com a própria consciência, identificaremos aquilo que nos tira a paz e vamos pedir: Senhor, Senhor da minha vida, eu preciso encontrar a origem das minhas dores. Eu preciso encontrar aquilo que me tira a paz de coração. Eu preciso resolver as questões da minha própria consciência. Então, mestre querido, coloca no rumo da minha vida as lutas e as dores necessárias para que eu resolva as minhas questões. E resolvendo as minhas questões, eu encontre a paz de espírito. Então, não tenhamos dúvida. Nós, se estivermos vinculados a essa ideia do Deus de misericórdia e a certeza que a reencarnação é de aprendizagem e não de vingança, devemos buscar aquilo que tememos, porque é onde está aquilo que tememos que estão os nossos problemas. Aquilo que tememos é aquilo que precisamos resolver. Preparemo-nos para sairmos dessa vida como espíritos vitoriosos, que não têm do que se envergonhar quando a morte chegar e nos colocar de novo no estado original, que é de espírito desencarnado. Muita paz. Com este brilhante trabalho, nosso irmão Álvaro Espino se despede e encerra sua participação na nossa 36ª jornada. Em nome da Federação Espírita Catarinense, da 13ª URI, nós agradecemos imensamente a sua participação e de compartilharmos com grandes ensinamentos desde a noite de ontem até o presente.